assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina. E aí, Teco? Oi, Stradenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, Teco, boa tarde. Teco, a gente estava conversando agora há pouco com a Vera Magalhães, onde ela colocou um tema que vai ocorrer no Congresso durante as próximas semanas, que é o seguinte: vai ser votado aquele projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. E isso significa uma perda de receita, e o governo então planeja recuperar essa perda de receita cobrando daquele pessoal que ganha acima de R$50.000, mas enfim, pretende aumentar a receita para cobrir aquela perda. Agora, na verdade, como você nos chama atenção, é que o governo está procurando mais receitas, ainda mais de impostos, para equilibrar as contas públicas do ano que vem, né? Independente dessa história do imposto de renda, né? Pois é, independentemente dessa história, tem uma outra correndo, porque essa semana, né, Stradenberg, o governo tem que mandar o orçamento para o ano que vem, né? E aí tem até 31 de agosto, né? E aí tem coisas já interessantes para a gente começar a prestar atenção aí nos próximos passos, né? O governo estima que o ano que vem vai fazer um superávit de 30 bilhões, o mercado estima que terá um déficit de 80 bilhões. Então, essa distância, nesse momento, é de 110 bilhões do que o governo diz que vai fazer e do que as pessoas acreditam que ele vai fazer. A outra coisa, em paralelo a isso, para completar essa história, é aquela história que ele tem uma medida, uma MP que foi colocada por ele. Não sei se todo mundo vai lembrar, mas quando deu aquela confusão do IOF, né, no primeiro momento se derrubou ali o IOF e o governo mandou uma série de medidas para compensar a perda do IOF. Acontece que a perda do IOF não aconteceu no final das contas, né? O STF votou que o governo poderia fazer, o IOF está sendo cobrado, né? Inclusive a arrecadação do governo já subiu bastante nesses últimos 2 meses por conta disso. Isso. E aí você imagina que o governo, então, já que ele conseguiu o IOF, que aquele rol de medidas para cobrir a eventual perda do IOF ficaria por isso mesmo. Mas não, o governo quer que isso vá ser votado. Então, o governo vai atrás do IOF, que já conseguiu, e das medidas que eram para compensar a perda do IOF, que é aumento de imposto em fintech, nas bets, criptoativo, aquela história dos títulos incentivados, da LCI, da LCA, aquela medida de aumentar a alíquota do imposto de renda para 17,5%, né, unificar em 17,5%, independentemente do prazo. E aí o governo tem até outubro ali para aprovar isso aí, para começar a entrar em vigor. Então, resumindo, né, Stradenberg, no final das contas é uma política econômica de uma nota só. A gente aumenta o gasto e a gente corre atrás de aumentar o imposto depois. E depois vai se atirando um pouco para todo lado, né? Então, tem resistência de todos os lados, né? Ninguém quer aumento de imposto. Os mais atingidos, né? A Febraban, por exemplo, está contra esse aumento das fintechs, mas a gente já não é mais capaz de garantir que não vai acontecer, porque tem acontecido, né? De maneira geral, o governo, apesar de tudo, tem sido vitorioso nessa estratégia de aumentar os impostos. Alguns eles têm razão, outros eu pessoalmente acho que está na direção errada. Por exemplo? Por exemplo, essa história das bets, evidentemente, tinha que ser cobrado. Das bets tinha que ser cobrado, evidentemente. Teve muita coisa que o governo fez, cobrar imposto de fundo exclusivo, por exemplo, eu acho que tem razão. Colocar imposto na LCI, na LCA, eu acho que tem razão, porque cria uma distorção no mercado. Acho que o ideal seria você diminuir o dos outros, inclusive, né, para você equiparar tudo. Mas, por exemplo, essa ideia de você aumentar o imposto de 15 para 17,5 e ignorar o prazo de aplicação, eu acho uma medida ruim. Ruim para todo mundo, é ruim para o investidor e é ruim em termos de incentivo, né? Porque o país precisa de poupança de longo prazo. Então, faz sentido você cobrar menos de quem aceita ficar com esse dinheiro preso mais tempo, né? Mas o objetivo no final, né, Stradenberg, é mais arrecadatório do que de organização. Se faz uma organização ou outra, mas se faz uma desorganização ou outra, como é o caso do IOF,
para ter arrecadação. E pelo tamanho da diferença que a gente tem hoje, né? A meta tem um superávit de 30 e o mercado fazendo conta tem um déficit de 80, a gente tem 110 bilhões aí para correr atrás de alguma coisa, né? É muito dinheiro. Agora, esse ponto que você levantou é muito interessante, né? Quer dizer, bolaram um pacote de aumento de impostos para substituir o IOF. O IOF foi aprovado e o pacote fica, né? O pacote fica. Então, é isso. E esse pacote, né, você lembra das coisas, o IOF já era uma medida muito ruim, mas esse pacote, a maioria das ideias dele é muito ruim, assim, mais desorganiza as coisas do que organiza. Arrecada, mas as coisas elas vão um pouco para o caminho errado, né? Tem, por exemplo, um aumento de fintech, né, um aumento de carga tributária de fintech, que é claro que você não pode dizer hoje que o Nubank merece algum subsídio, a empresa gigante está voando, mas o universo das fintechs não é composto por Nubanks, né? Tem um Nubank e 600 empresas que estão ali tentando ralar, fazer alguma coisa e que é importante para o ecossistema que elas existam, porque gera concorrência, gera melhoria, gera outras coisas, né? Então você acaba punindo um grupo enorme de empresas para colocar, enfim, para equiparar o Nubank com os outros bancos, que está correto. Mas acho que é uma medida ruim para o setor todo e para os consumidores, por exemplo, né? Tá certo. Teco Medina, obrigado, Teco. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até.